Melhorar todo dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para afazeres intensos. Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado. Estes últimos reclamam de falta de tempo para a mecanicidade e o trabalho exaustivo. Outros reclamam quando trabalham muito, outros quando falta trabalho. Quando é que tomamos lições de aprendizado quando estamos encarnados? Sim, meus queridos, quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam um dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade, ou por não terem coragem de aprender com um dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao levantar-te, agradece ao Pai maior, e ao final da jornada do dia, eleva o pensamento ao alto. E mesmo cansado ou abatido, lembra-te que estás começando e que é apenas um dia. Cria o hábito da prece diária, em pequeninas doses de reflexão, combatendo o condicionamento do homem de ontem que insiste em retornar, aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo. Meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava as sujeiras do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate, primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperes para amanhã, o que podes e deves iniciar hoje, melhorando ontem e crescendo amanhã. Jacob. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIU, Recanto do Saber, em 9 de novembro de 2007. Boa tarde a todos. Muita paz a todos que estão pela internet, estão aqui. Nesse momento eu gostaria de dividir com vocês uma coisa que faz muito tempo que não acontece. Eu estava ali na salinha para me preparar e até comentaram que eu estava com cara de sono, né? Eu apaguei ali e tive um desdobramento, né, consciente, né, que fazia tempo que a gente não tinha. Projeciologia, eu tive uma projeção astral para aqui, né? Interessante, foi muito interessante, né? E ainda estou um pouco ainda meio longe, mas eu vou chegar, tá? Aos poucos vou chegando, né? Mas então vamos, eu não sei ainda o que é que vai ser perguntado e aquilo que eu não souber responder, né, a gente deixa para uma próxima, a gente vai pesquisar e trazer a resposta, ok? Então, a primeira pergunta. As perguntas são lidas conforme a ordem de chegada, tá, pessoal? Caso uma pergunta de vocês não seja respondida, elas são por ordem de chegada, né? Respeita todo mundo. Então, primeira pergunta. Por que nem todas as minhas preces não são atendidas? Será por merecimento ou pouca fé? Podemos orar ou pedir aos espíritos? A prece eu sempre, desses últimos 3 anos, eu modifiquei até essa questão, né? Mas a prece, ela teve já, no início do Espiritismo, bastante confusão. Allan Kardec passou um mau bocado, porque não só dos iniciantes do Espiritismo na época, né, que estavam começando, porque os iniciantes do Espiritismo lá no século XIX, em 1857 ali, eram pessoas de de um nível social bem elevado, de pessoas que liam bastante, né? Nem todo mundo tinha acesso no século XIX aos estudos e à leitura, né? E logo em Paris, né? Então houve muitas objeções à prece, né? Porque muitas pessoas defendiam o Deus de Spinoza, né? Do século XVII, o filósofo holandês Spinoza, e muitas pessoas começaram a colocar objeções. Então Allan Kardec responde em 3 lugares, mas o lugar onde ele mais respondeu sobre a prece é nas revistas espíritas, que são 12 volumes. São tão grandes esses 12 volumes que dão 12 livros muito grandes, né, fora as obras básicas do Espiritismo. E lá na Revista Espírita ele também falou muito sobre a questão da prece, defendendo, né, a questão de colocando Jesus, né,
que pedis obtereis, inclusive tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata só disso, que é pedis obtereis. E Spinoza tinha um pensamento, que eu já li bastante Spinoza, né? Acho umas coisas muito coerentes também. Qual é a defesa dessas pessoas que faziam essa objeção na época, no século XIX? É dizer o seguinte: se Deus tem as suas leis eternas, como é que alguém vai fazer uma prece para constranger o próprio Deus nas suas leis naturais da sua própria natureza? Muito inteligente, Spinoza. Uma outra questão também, que era levantada por Spinoza no século XVII, é que como é que pode a questão dos milagres? Spinoza já ia contra, porque os milagres iam contra as leis da natureza. Mas aí, Allan Kardec trouxe com muita sapiência, né, e muito estudo, muita capacidade de se questionar e questionar os espíritos, ele trouxe a questão da lei de liberdade, que está nas leis naturais do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos trata pelo menos ali da questão 658 até a questão 666, 6666, sobre a questão da prece. Começa pela eficácia da prece e tudo mais, mas o que eu acho interessante é que na questão 666 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta aí, que ela está fazendo, né? Que se devemos orar aos espíritos. E a resposta é que sim, que a gente pode orar para os bons espíritos, mas eles são apenas cumpridores dos desígnios de Deus. Ou seja, resumindo a questão 666, a resposta: nada acontece sem a vontade de Deus, que está ligado ao nosso merecimento, porque na questão 633 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a questão que se a gente rezar, fizer prece, orar, se vai modificar as nossas provas, aquilo que a gente tem que passar. Se eu não me engano, foi essa resposta, faz muito tempo, esse capítulo é muito bom do Livro dos Espíritos, foi essa resposta 633 ou 665, que é respondida, porque tem 3 ali que são respondidas pelo Espírito de São Luís. E tem essa e mais uma que é respondida por um pastor evangélico protestante que havia desencarnado no ano de 1856. Ele é que faz a resposta de uma dessas perguntas e que diz que não, que uma oração e uma prece não vai modificar o que nós temos que passar. Por isso que é muito importante, quando eu persegui o Espiritismo quase durante 3 anos, que eu ainda estava como ateu, né? E eu lembro que o que mais me trouxe lógica foi os questionamentos de Allan Kardec e a resposta dos espíritos, que não é uma resposta para o conto da carochinha, vai direto à lógica, ao bom senso, à razão. Como é que pode eu, através de uma prece, por isso que eu admiro muito a fé dos protestantes da igreja, meu irmão é pastor da igreja, era nessa rua, agora ele está em outra igreja, imagina que meu irmão estava pregando lá, alguns domingos ali, né, da Assembleia de Deus, e eu daqui, né? Mas eu admiro muito a fé dos protestantes, dos crentes, porque eles têm fé naquelas correntes, paga 10 pila, 10 reais, mas eles lutam, e o espírita não, é só assim, é meu carro. Tem que passar por isso. Isso eu admiro. Mas uma coisa que eu não concordo, que eu fui várias vezes colocado em várias famílias, não querendo fazer aqui autobiografia, uma família lá em Olinda, depois uma família para tirar o demônio do meu corpo, né, por causa da psicografia, daquelas todas as coisas que aconteceram comigo. Eu comecei a discordar já desde novo, de 11 anos, que eu não concordava com certas questões que não permeiam a lógica. Não é? Por exemplo, quando um tio da minha mãe, que tinha já 90 anos, 86 anos, ele aceitou Jesus, né? Ele foi para a igreja, tinha matado, correu atrás de Lampião, lá na época lá no Nordeste, o homem matou não sei quantas pessoas, e ele foi para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus em seu coração e foi perdoado. Poxa, então quer dizer que eu posso matar a vida toda, depois eu vou ali, levanto minha mão e... Mas aí é onde está, né? Que justiça seria isso, né? Onde é que seria a justiça disso? Então a prece, ela não pode ter a eficácia de modificar o que eu tenho que passar, ou o que eu tenho que resgatar, ou o que eu tenho que espiar. Agora a prece, como tem desde a questão 658 até a questão 666, ela pode me atenuar se eu realmente me arrependo, como diz a questão 663 da resposta, de verdade.
E outras questões ali que eu posso pedir para um espírito que está passando, desde que tanto o espírito que a gente pede lá em cima, como aqui, que a gente dá embaixo, a gente se arrependa de verdade e a gente tome outros caminhos. Ou seja, isso está ligado ao merecimento, está ligado ao nosso melhoramento. Então, a prece ela só é válida, a melhor prece, eu tenho minha opinião sobre a prece, a melhor prece são as nossas ações do dia a dia. E a prece ali também, Allan Kardec traz que é louvar, né, pedir, agradecer. Eu faço o contrário, eu agradeço sempre. Louvar é uma questão de agradecimento, já está louvando, não precisa, né? E pedir realmente só se tiver muita necessidade, porque se a gente está fazendo as coisas certas, está fazendo o melhor que a gente pode, com certeza a lei do retorno vai trazer para nós, né? Ok? Agora eu acredito que prece é uma questão de estágio. Eu passei por vários estágios desde que me entendo por gente, né? Houve uma época que eu não fiz mais, né? Minha prece eu acho que deixou de existir e foi mais estudos mesmo. E quando ela retornou dentro já de um novo preceito espírita. E depois, hoje em dia, eu faço mais uma meditação do que uma prece. Mas houve época que eu passei anos fazendo prece, né? Não só por mim, pelos outros. Hoje eu faço uma meditação para mim, para o universo e para as pessoas. Eu acho que é um estágio, a prece também tem estágios. Segunda pergunta. A reencarnação modifica nosso cérebro? Podemos nos lembrar algo de outras vidas? A cada encarnação ficamos mais inteligentes? Meu Deus, é cada pergunta difícil, né? De novo? A reencarnação modifica nosso cérebro? Podemos nos lembrar algo de outras vidas? E a cada encarnação ficamos mais inteligentes? Se a reencarnação modifica o nosso cérebro. Olha, primeiro, a reencarnação é algo que existe dentro da cultura e da religiosidade, dentro da humanidade, há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E o Espiritismo não inventou a reencarnação. O Espiritismo, eu acho que a ciência que veio estudar o Espírito, né? Estuda o Espírito, e demonstra alguns pontos muito lógicos da reencarnação. Mas a reencarnação já vem lá do Oriente, de Buda, dos hindus e do livro dos Vedas, o livro mais antigo, a cultuação do Egito aos antepassados, etc, etc. Então a reencarnação é tão antiga quanto o planeta Terra. Agora, o que acontece é que se nós formos estudar a reencarnação, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos existe 3 capítulos só sobre a reencarnação. O capítulo 1, que começa na questão 132, depois o capítulo 2 pela 171 e o capítulo 3 que vai lá, já vai pela 180 e tanto lá a fundo. Então são muitas questões sobre a reencarnação. A 132 ali a primeira, a questão da finalidade da reencarnação. Qual a finalidade? No capítulo 2 vem a justiça da encarnação. E no terceiro, falando sobre reencarnação, a encarnação, vem ali a questão das encarnações em diferentes mundos. Não é? Em diferentes mundos. Agora, vejamos bem, o cérebro, ele muda de acordo, porque nós não reencarnamos, mesmo que for na mesma família, mas não é no mesmo corpo, né? Como eu aprendi com 9, 10 anos, quando fui para casa de uma tia minha protestante, que quando Jesus viesse, as catatumbas, as pessoas vão se levantar. Aí eu perguntei para minha tia naquela época, meu Deus, todo desfigurado? Perguntei para ela, você aquela caveira saindo assim? Quer dizer, porque não tem lógica, não tem pensamento, não tem fundamento lógico, né? Mas, porque assim, ó, na questão 180 do Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, eu acho que é a questão 180, que trata, que Allan Kardec pergunta se, passando deste mundo para outro, se nós perdemos a inteligência que nós adquirimos aqui, né, a nossa inteligência, e vice-versa, né, passando de um mundo para o outro, se nós perdemos a inteligência que adquirimos. E a resposta é que não, que nós jamais perdemos a nossa inteligência. Não se perde, a inteligência não é perdida, não se perde nada. Agora, veja que importante a resposta da 180, que inclusive essa resposta estou usando num livro que eu estou escrevendo já faz um tempinho, né? Que vai ser sobre os terráqueos ali, as viagens que eu fiz para o Egito, para a Grécia e para o Peru, etc., das pirâmides. E é interessante que na 180 o que me chamou a atenção é que no meio dessa pergunta, dessa resposta, ele fala que na resposta diz assim, que nós não podemos, vai depender do corpo que nós vamos receber e que esse estado desse corpo e que não vamos ter os atributos para manifestá-las no novo corpo. Isso me lembrou logo a questão 146 que eu sempre falo para vocês aqui, né? Que é a questão
que Allan Kardec pergunta na 146 se o espírito tem no corpo uma sede determinada e circunscrita, se existe algum lugar do corpo, né? E que muitos aí palestrantes espíritas, incautos, sem ler o Livro dos Espíritos na sua base, diz que está em epífise, mas não, aí a espiritualidade de Allan Kardec, né? Que naqueles que pensam muito está mais localizada na cabeça, enquanto aqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, está localizada no coração. E 146A, que dizer daqueles que situam a alma num centro vital, num centro genésico, né? Então vai dizer que aqueles que estão mais aqui na área que Sócrates falou, cabeça, peito e ventre, no homem e ventre, né? Então, se a pessoa reencarnou, teve uma reencarnação, vamos supor, nessa inteligência ativa, né? Ela vai ser uma pessoa de muito movimento, de muito fazer, mas quando ela vier no outro corpo, é isso que quer dizer, os atributos serão outros. Ou no outro mundo, responde na questão 180 ainda, que vai depender da sua superioridade quando vai para outro mundo. Eu só vou para um mundo melhor se eu tiver a minha superioridade, já adquiri ela, não é? E também vai depender do estado desse corpo nesse novo mundo também. Qual é o corpo? Porque em cada mundo existe a sua matéria, tanto que na resposta 180, ali entre parênteses, a Kardec coloca um grifo dizendo que para consultar a questão 367 de O Livro dos Espíritos. E na questão 367 está falando da unificação do corpo e do espírito. E aí a resposta da 367 é que ele se unifica, mas a matéria é somente uma vestimenta na 367. Como se a espiritualidade de Kardec, como é a vestimenta para nós, para o nosso corpo, ou é o corpo para o espírito. Ou seja, todo mundo não está vestido aqui? O que é essa vestimenta para o corpo vai ser a vestimenta do corpo para com o espírito. Ou seja, resumindo, a nossa inteligência sempre fica conosco. Agora, o que acontece com o cérebro tem muita gente aí escrevendo, dizendo que ele tem 11 mil gigabytes. Isso é comparação ao computador. Se formos nós que construímos o computador, temos bilhões, trilhões, né, de memória. A memória é uma coisa que se depende se você usar. Pega a sua casa, quem mora em casa aqui, quem mora em apartamento deixa lixo em casa, mas quem mora em casa deixa o capim crescer. Você depois só está andando pela picada assim, né? Assim é com o cérebro. Se eu só assisto novela, só vejo coisa, não leio um livro, não vejo, se eu não tenho dificuldade de ler, não escuto uma palestra, não vejo uma coisa, só vejo ali futebol, só fico naquela, desencarno, como é que eu quero ir para um mundo melhor se eu fiquei estacionado? Não fiz o mal, mas também não fiz o bem, também não fiz o mal. Não é? Então o cérebro, ele, cada ano, se nós observarmos que nesses últimos 100 anos, nós tivemos um avanço tecnológico estupendo. Nós vamos perceber que agora o nosso cérebro está sendo mais exigido. Ou seja, o cérebro humano ele tem uma capacidade fantástica. Se nós analisarmos 2 livros de Chico Xavier, muito importantes, né? Um escrito em 1947, que é No Mundo Maior, pelo espírito de André Luiz, e o outro em 1952, Evolução em 2 Mundos, por Chico Xavier e Valdo Vieira. No primeiro, No Mundo Maior, André Luiz está falando das 3 etapas do cérebro, inclusive fala do porão cerebral, que se você pode fazer, eu acredito que foi no Nosfera, foi no Arqueologia, que eu fiz uma ponte entre esse saber que André Luiz traz com a teoria de Paul MacLean, do cérebro trino ou triuno, que é a camada reptiliana, que são as pessoas que foi a primeira camada do nosso cérebro, que é o porão, né? Depois a segunda, que já vai entrando, que sai da medula espinhal e vai avançando e vai para o neocórtex cerebral, que é aquela terceira camada. Então nós vamos habitar nessas 3 camadas. Em Evolução em 2 Mundos, no capítulo 9, se eu não me engano, ou é 17, está falando sobre a evolução cerebral. É muito interessante a Evolução em 2 Mundos, né? São livros muito interessantes para que você venha compreender mais. A ciência espírita, que não é uma religião, mas que no Brasil acaba sendo, ela tem como primórdio você estudar. E agora está mais fácil. Quando eu comecei a estudar, era comprar livro no sebo, não tinha condições nenhuma, né, naquela época. Hoje você tem vídeo, tem YouTube, meu canal de YouTube com várias palestras. Hoje a pessoa não estuda, quem gosta de escutar no carro, se não quiser. Se realmente não quer progredir. Agora você não é obrigado a acreditar nisso, não. Agora quando desencarnar a gente vai ver, né? Porque as provas da reencarnação, eu fico
Recebi algumas psicografias aqui, numa época que houve aqui de psicografia, que foi 2012, 2013, foram 2 anos consecutivos, né, todo mês, e o Dr. Ian Stevenson psicografou em inglês aqui para o Dr. Jim Tuck, né, não são espírita, Dr. Ian Stevenson, a gente já tinha colocado o vídeo dele, não sabia nem que o Dr. Jim Tuck existia. O Dr. Ian Stevenson não é espírita, apesar de ter visitado o Dr. Hernando Guimarães Andrade, grande cientista, que psicografou aqui também, do IBPP, né, do Instituto Brasileiro de Psicobiofísica de São Paulo, no Brasil, não é? Fundado pelo Dr. Hernando, Dr. Ney Pireto Pérez, que esteve aqui, vai estar esse ano em palestra. Vejam bem, Dr. Jim Tucker tem lá, se você colocar o caso do Ian, que é um menino que ele desencarna, ele desencarna, não estou falando de espiritismo, estou falando de Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O menino desencarna, o senhor desencarna, que era policial, reencarna no neto, e na idade locutória, que chama, né? 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, começa a falar com a mãe, dando de dedinho e dizendo: eu não fazia isso com você quando você era pequena. E dizendo o nome dos gatos, que só o velho sabia, os apelidos dos gatos. Isso não é espiritismo, isso é ciência. Então isso quer dizer que ele voltou com a inteligência ainda. Por quê? Porque se nós passarmos pouco tempo na intermissão, no mundo espiritual, nessa dimensão espiritual, se passarmos pouco tempo lá, lógico que nós vamos ter uma maior memória do que passamos, né? Porque passou pouco tempo lá, não deu nem para pagar. Não é? Agora, como diz a questão 332 do Livro dos Espíritos, do esquecimento do passado, que muita gente contraria, né? Tem gente que diz: meu Deus, se eu lembrasse do passado seria melhor. Olha aí, eu resolveria. Tem gente que queria até que a gente lembrasse do passado igual a séries. Não tem essas séries que para ali, faz aí uma introdução de como foi que parou, mas não daria certo. Já pensou você lembrar que o seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada foi alguma coisa ruim do passado? Que aquele filho que você não quer, que eles chamam de depressão pós-parto, na verdade é aquele espírito que eu não quero nem tocar? Como é que seria isso? Como é que seria a pessoa lidar com uma coisa que ela não ia ter estrutura? Por muito menos, sem lembrar, tem muita gente que comete o suicídio. Por muito menos, sem lembrar, tem horrores que acontecem em famílias. Filhos roubando o pai, matando os pais por causa de dinheiro. Imaginem vocês se nós lembrássemos, né? Porque nós queremos, com o nosso orgulho, queremos ter a posse e o domínio das coisas, de impor as coisas. Até para a criação, para tudo, porque isso é orgulho. Sim, o cérebro a gente melhora, a inteligência ela também vai ser de uma outra forma. Aqueles que foram racionais vão ser emocionais, aqueles que foram emocionais vão ser ativos, e a gente não tem oportunidade de vivenciar em todas as plataformas que existem no cérebro humano, e para adquirirmos mais inteligência e mais conhecimento, com certeza. Ok? Próxima pergunta. Sinto meu marido desencarnado há 32 anos. Sinto ele permanente comigo. Em horas que algo difícil se aproxima. Parece que realmente continua aqui. Isso não é bom, viu? Porque se o marido está permanentemente aqui, isso quer dizer que ele não está bem. Porque o espírito ele tem que progredir no mundo espiritual. Inclusive, isso está nessas questões aí da pluralidade das existências e principalmente da alma. A alma tem que progredir. Agora, se ele vem em situações difíceis, é porque foi permitido. Porque veja a pergunta anterior da prece lá, se está lá. Está lá na questão 600 se não me engano, é 58 ou 59, que Allan Kardec faz a pergunta se a gente pode orar por outras pessoas e se as pessoas podem nos socorrer aqui também. Pode, mas depende. Agora, o que é que acontece? Que a pessoa tem que tomar cuidado. Às vezes são outros espíritos que estão nos acudindo e a gente criou o gatilho, o símbolo. Tem gente que tem aquele símbolo, sentiu aquele cheiro, fulano está aqui. Não é? Muitas vezes, olha, até os espíritos já me contaram que até santo que não era santo do baú, algum espírito ficou respondendo por ele. Espírito mais superior, até o santo passar aquelas encarnações todinha e fazer, agora vai lá e toma conta do teu, né, do pessoal que está fazendo procissão e escambau aí. Porque o cara não era santo. Mas todo mundo fez aquilo, alguém vai ter que tomar. Lugar do marido, da mulher, alguém também toma. Porque o espírito, se ele não for no mundo espiritual também progredir, estudar, fazer outras coisas para poder voltar melhor, ou até para ir para outro mundo. Já pensou um espírito que não vai para outro mundo? Que é a questão, né, que eu falei para vocês, que começa na 172 em diante, 172 a 180, que é, inclusive, a reencarnação em outros mundos. Como é que, se você fica me chamando direto, né,
ela fica me chamando direto, eu não posso nem progredir em outro mundo. Eu tenho que vir através de sonho lá, para lá para a gente conversar, porque não me deixa em paz. Agora, tem obsessores que é a família que fica aqui. E a maioria é dentro da casa espírita. Porque, veja bem, o protestante ele não fica, para ele está dormindo no seio do Senhor, né? Esse espírito já tem mais liberdade, né? Veja que a questão 663 do Livro dos Espíritos, não, 665, se eu não me engano, foi um pastor, deixa eu ver se o nome dele era Arnaud, um nome assim, que era um pastor em Paris, que desencarnou em 1856, e estava dando ali a psicografia, respondendo, inclusive, questões do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Dando o parecer dele no mundo espiritual. Que ninguém dorme. Não é? Quantos milhões de espíritos tem na Terra? 7 e alguma coisa? Bilhões? André Luiz disse no mundo maior que é 3 vezes mais que está desencarnado. 3 vezes 7, 21, né? Todo mundo querendo reencarnar. E tem outros mundos. Agora, o que é que deve fazer? Qual é a pergunta mesmo? 32 anos, eu me lembro que é 32 anos que desencarnou. E que está sempre... Sim, ela sente ele 32 anos junto dele, ele desencarnou 32 anos, mas ela sente ele permanentemente junto com ela. Tá? E aí também ela fala que horas que são difíceis, horas difíceis se aproxima e parece que realmente continua ali. Inclusive ela é de outra cidade, a pessoa que fez a pergunta, né? Da cidade do litoral. Estão me dizendo que está muito bem, mas nem sempre é ele que está. Porque às vezes ele também não pode estar. Agora, porque assim, a gente não pode ficar recorrendo aos espíritos de novo, direto, né? Do jeito que existe o fanatismo nos evangélicos, o fanatismo, existem também os espíritas fanáticos também, que tudo é, por exemplo, quando existe derrubar o avião, né? Cai um avião. Resgate coletivo. Não. Tem muita coisa que acontece, a espiritualidade me disse. Tem acidentes que acontecem aqui no Oktoberfest, como um rapaz que a espiritualidade me disse que ele não era para ter desencarnado. Desencarnou 10 anos antes, 30 anos antes. Que 10 anos, 30 anos antes. E que há 10 anos quase que ele ia desencarnar de novo. Mas aí já tinham protegido já. Tantos desencarnos na nossa família que não era para ter acontecido. Agora, lógico, eles aproveitam, não, vamos dar um desconto ali, foi isso. Mas os espíritas teimam em dizer que tudo é resgate coletivo. Isso é uma espécie de parar de raciocinar. Parar de raciocinar. Agora não estou mais respondendo para a pessoa, não, para não ficar brava comigo. Agora eu dei esse Zé Araújo, porque ele deu essa resposta atravessada. Sinceridade. As pessoas não querem sinceridade. Elas querem que agradem o tempo todo. E eu não nasci para agradar o tempo todo, né? Até porque eu nem queria ser médium. Porque agora eu estou com 1,71 m, que eu cresci 2 centímetros. E tem gente que veio hoje aqui esperando psicografia. Por causa do perguntas e respostas. É hoje que vão tomar conta dele. Senti, viu? Agora, quando eu desdobrei, eu vi algumas pessoas assim, ó. Já conversei com todo mundo, os espíritos, olha, hoje não, porque estou escrevendo 2 livros, eu tenho que escrever aí. Próxima. Eu acho que eu respondi, né? Mas não faz mal não o espírito vir ajudar, sabe? O familiar. Agora só que a gente tem que deixar o espírito em paz também. Não é? Porque se você não deixar o espírito, ele precisa progredir, gente. O espírito precisa progredir. A gente mistura muitas coisas. Eu costumo dizer, quem trabalha comigo sabe, né? A Bia por acaso trabalha, né, Bia? Lá eu sou um homem, aqui eu sou outro, né? Aqui é o cara que... Aqui é aquilo que eu acredito. Agora eu não posso deixar... Quando o pessoal está lá no Face, lá eu pedi a minha filha, porque JF Araújo... Os protestantes pararam de colocar coisas lá e de pedir coisa. Por quê? Porque 2 pessoas ou 3, coitado, não por maldade, fez assim, colocou lá, ô Zé Araújo, recebeu psicografia, do que lá. Mas a pessoa não parou para pensar que quase 1000 amigos ali são protestantes que eu ajudo. São da Assembleia de Deus, são pessoas também que merecem ajuda profissional. Então, na vida profissional, eu não tenho religião. Não adianta você dizer assim, como alguém já chegou lá no Inato. E aí, Zé, falou assim, eu disse, quem é Zé? Porque a gente tem que ser caridoso com todo mundo, não é só quem tem a bandeira, a nossa bandeira seja espírita. Não existe bandeira no mundo espiritual. Quando você desencarna lá, não tem lá nenhuma colônia, não. Assim, dizendo assim que essa colônia é de espíritas, não. Deve ser mais problemático, eu acho. Próxima pergunta, então. O meu filho tinha diabetes e teve uma hipoglicemia e foi para o hospital, onde após 10 dias na UTI faleceu. Quando ele passou mal, estava sozinho em casa, e isso me incomoda muito. Tenho muito remorso e acredito que se estivesse com ele, talvez não teria acontecido do jeito que foi. Por que me sinto assim?
Muito pelo contrário. Os espíritos estavam esperando que chegasse essa pergunta ali. Aliás, eles estão sabendo, não estou sabendo qual é a pergunta, né? Estão dizendo que hoje, inclusive, foi muito boa essa pergunta porque não existiu isso. Se tivesse lá, seria muito pior. Já fizeram de propósito que o desenlace fosse exatamente sem a presença da pessoa. Para que ele pudesse, inclusive a própria pessoa pudesse se desenlaçar mais fácil, né? Foi hospitalizado, foi cuidado, foi todo o trâmite normal, né? E aí, está aí um espírito que de vez em quando visita. É diferente, é outro caso. Veja bem a diferença de quando você desencarna adolescente ou criança ou com a idade que falta muito tempo e quando você desencarna há muito tempo, mas uma coisa é diferente da outra. Entende? Depende da maturidade do espírito. Nesse caso foi melhor ter desencarnado no hospital sozinho. Porque a gente quer julgar. E esse sentimento de culpa, por que sente? Porque alguns grupos naturais de inteligência, algumas personalidades vão sentir culpa de qualquer jeito. Porque a pessoa fica com aquele sentimento, a saudade e vira um remorso que a pessoa se culpa. Algumas pessoas se culpam, outras não. Outras culpam os outros, né? Mas algumas também puxam a culpa para si mesmo. Isso é uma questão de direcionamento. Se você não precisa se identificar, mas outro momento, né? Estou vendo ali a Gisela, que voltou do Chile. Seja bem-vinda, Gisela. Outro momento procura ali a Beatriz, a Gisela, a Anice, né? A Fabiana, as pessoas que estão aqui na casa para fazer uma conversa fraterna. Quer dizer, a conversa já é fraterna, né? Isso é uma maneira... O José Luca lá de Portugal diz que isso não é certo dizer conversa fraterna, porque a conversa tem que ser fraterna. Mas é um apelido, eles não entendem também. Tem coisas lá que a gente também não vai entender, né? Eu acredito que de um país para outro muda os desígnios das palavras, né? Embora seja a língua portuguesa. Mas numa conversa aqui, né? Para as pessoas também... de hoje, o que eu posso dizer é que a pessoa... Lógico que se encontra bem, a pessoa aqui não vai se encontrar, mas a outra está. É que nós queremos determinar aquilo do resgate que nós temos que passar. Nós não vamos lembrar que abandonamos pessoas e que essas pessoas que a gente não quer que se vá estão indo porque lá no passado fomos nós que não queríamos saber. Olha que resgate fantástico. Eu sinto em mim, agora a dor, né, dos outros, né, pimenta nos olhos dos outros, como diz, é suco, refresco. Eu estou dizendo isso com a maior seriedade e serenidade. É que a pessoa tem que compreender que é isso que o Espiritismo também trouxe para mim. O porquê dos porquês. Porque traz a justiça das encarnações, a justiça dos resgates, das expiações. E lógico, uma mãe, um pai passar por um processo desse não deixa de ser um resgate, ser uma expiação. Eu tenho o Eduardo aqui e a Mônica, a Pamela, né? Que o filhinho deles desencarnou, encontraram o Ceil, né, Beatriz? O filhinho desencarnou com 7 ou foi 8 anos? 8 anos, Passou por um processo, ele trazia a criança aqui, trazia lá, trazia não sei o que lá, não é? E eu já sabia que a criança ia desencarnar. Só que eu evitava eles sempre de conversar, né? A Anice, vem conversar com eles. Eu digo, não vou, porque eu vou terminar dizendo, deixa eles ficar, porque esse é o processo que eles estão passando. Alguns casos eu sou avisado que não vai, mas eu não posso. Que direito eu tenho de dizer para eles, como tem outros que fazem pior, os médios, né? Vai ficar curado, a pessoa desencarna. Aí a pessoa desacredita do espiritismo, daquela casa, porque uma casa que diz o que vai fazer, que vai curar, não é séria. O espiritismo não promete nada disso. O CEIU nunca prometeu cura a ninguém, porque a cura depende do merecimento, depende de você, depende de um monte de coisa. O que a gente pode fazer é ajudar no sentido espiritual, psicológico, energético dos passes e dando o maior apoio com amor que essa casa sempre tem a oferecer para todo mundo que pisa aqui. Então, sim, foi melhor estar lá. E a culpa faz parte mais da personalidade da pessoa, do jeito de ver a vida, de sentir a vida, do que de outros. Por isso que conselho, se fosse bom, cada um vai ter um jeito de ver a vida, né? Próxima pergunta, então. Sendo que nossa evolução é inevitável, qual o propósito dela? Ou melhor, há um ponto final dessa evolução ou é uma busca ou marcha eterna? Então, hoje eu falava aqui dos 3 capítulos da reencarnação, né? E o primeiro capítulo que fala sobre a reencarnação, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, né? E é mais ou menos o pensamento de Allan Kardec, este mesmo pensamento. Um homem que aos 54 para 55 anos, poliglota, que formou o primário em Paris, um professor Hippolyte Denisard Rivariou, né? Ele foi convidado para aquelas mesas girantes, ele disse, isso aí é conversa para boi dormir, não dessa forma, dizendo que enquanto ele, né? E um cientista, um homem super desconfiado, estudou no método Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça,
quando ele, aos 54 para 55 anos, é convidado pelo cientista para ir para uma casa da Madame Plaisant lá, e aí vê um negócio meio doido. Transferências de objetos para dentro da casa, espíritos e tudo mais, e aquilo ali ele foi questionando. Se você ler o livro dos espíritos, você vê que toda hora Kardec quer derrubar os espíritos, encontrar uma falha, uma fenda para dizer isso aqui é charlatanice. Então isso é que é legal no espiritismo, porque hoje o espiritismo está mais para os jovens do que para os mais velhos. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem ali os bons espíritas, né, e diz na segunda página que às vezes crianças saem da adolescência ou pessoas sem nenhum estudo entendem melhor o espiritismo do que pessoas com grandes culturas e com muita idade. Quer dizer que isso aqui vai direto à lógica. Quando a pessoa fica ruim escutando isso, é porque o seu espírito não está preparado para isso. O seu espírito ainda está querendo viver o mundo, viver as coisas do mundo. É uma questão de evolução. A evolução não é a questão, cada vez que a gente reencarna, a gente melhora. Voltar, os espíritos disseram, ninguém tem essa questão de retroagir. A gente sempre ou estaciona. A história de Santo Agostinho é uma história muito bonita, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não sabe. Mas Santo Agostinho, até os seus 30 e poucos anos, foi um devasso mesmo. Experimentou de tudo, né? Se tivesse droga naquela época, ele tinha fumado maconha, cocaína, tinha feito tudo. Não que seja bom. Depois ele disse, agora eu não quero mais nada disso. Agora eu vou viver o mundo espiritual, viver a vida espiritual e vou ajudar as pessoas. Quer dizer que força, coragem de mudar. Tá? Acho que é isso que a pessoa tem que ter. Né? Então, às vezes, as pessoas ainda querem aquele vício, aquilo está dentro do... Porque isso vem dentro dentro da sua capacidade psíquica e espiritual, vem aquela vontade. Né? Só muda da taverna, do vinho, para outra coisa. Né? Então, é uma questão de... A gente pode experimentar tudo. Né? Eu nunca experimentei droga nem maconha, mas não condeno quem fuma, nem julgo. Eu não tenho moral para falar com uma pessoa que experimentou maconha e cocaína, porque eu seria um falso. Né? Agora, uma pessoa que, por exemplo, fumei cigarro, eu posso dizer por fumar de cigarro que isso não presta, né? Faz 30 anos que eu deixei de fumar. Exatamente 30 e poucos anos quando eu conheci o espiritismo, que eu comecei a dar passe, né? Antes disso, aliás, foi antes. Antes mesmo eu disse que não ia mais. Mas aquilo fortaleceu mais ainda para eu não voltar nunca. Eu posso dizer para uma pessoa que fumar é uma coisa ruim. Eu posso dizer para uma pessoa que na época que eu fumei, tinha um monte de comercial na televisão, que a gente tinha que fumar para conquistar as moças, né? Que cigarro, era feito de tabaco. Agora, hoje, muitas pessoas me contam aqui, tem a Souza Cruz aqui bem perto, que o cigarro hoje é feito de um monte de lixo com mais o tabaco, porque tem pouca plantação de tabaco, né? Então, na época que a gente fumava, pelo menos, fumava tabaco, né? Hoje, a gente não sabe o que esse pessoal está fumando. Inclusive, tem filhas minhas que fumam. Não é? Parei de ficar triste, de ficar assim, o pulmão é dela, a reencarnação é dela. Eu dei todos os ensinamentos que eu pude dar. Levei para a campanha do quilo quando era pequena, fiz de tudo. Só tem uma filha hoje filha que eu digo, espiritual consanguínea, que está no espiritismo, que é ela, que essa menina que está sentada aqui é minha filha, viu? Ela não gosta disso, é minha filha, o nome dela é Débora. Não é? Sabia? Eu sou mais pai dela do que a mãe dela é mãe dela. Por quê? Porque eu já falava dela sem antes ela nem estar grávida da minha filha. Isso não é a evolução da reencarnação? Ela não tinha que vir? Eu cantava uma musiquinha para ela, só aproveitando a pergunta, tá? Cantava uma musiquinha assim, ó, para ela ficar com bem vergonha, não é bom? O nome dela é... Não, eu vou falar para vocês que ela é a coisa mais linda que papai pode ter. O nome dela é Débora. Eu cantava isso para ela dormir, né? Tu vê. Eu cantava isso, quer dizer, é um espírito que eu conheço há muito tempo, não é? Não é isso? Então, afinidade. Então, assim, essa afinidade, essa evolução espiritual, eu entendi a pergunta ali, se vai ter um final, tem. Vai chegar um momento, tem um momento, você que fez a pergunta, que espíritos como Chico Xavier... Gandhi, todo mundo condena. Tem gente que fala mal de Gandhi porque Gandhi, como vem de uma cultura hindu, que tinha que fazer muito sexo, Gandhi fez muito sexo mesmo. Eu acho que era 70 vezes por dia, estou exagerando, mas não acho 10 vezes por dia. E depois Gandhi disse, não, agora não vou fazer mais sexo. Vestiu aquela fralda lá, aquele negócio lá, e é que eu não sei designar, para mim aquilo, eu esqueci o nome. Vestiu aquela fralda e ó, e a mulher dele, a outra que ficasse, agora não tem mais. Agora é vida espiritual, agora eu quero vencer esse negócio dessa Inglaterra com a paz, sem guerra, sem nada. O sexo está aí porque ele deve estar aí. E se não fosse uma coisa sagrada, não existiria, né? Agora tudo dentro do equilíbrio. Então, a evolução, nós vamos chegar a um momento que não vamos mais, só vem aqui como uma missão. Não é? Como missão, para ajudar as pessoas, para fazer alguma coisa, trazer algum outro conhecimento, só pela questão de missão. Não é isso? E quem vem com missão tem mais, poucos privilégios de que pode errar mais do que aqueles que
Não vieram. Tem pessoas que já tá na linha que se fizer, só pensar naquele erro já vai. Não tem gente que a gente vê assim, que faz o que quer, não acontece nada. E tem gente que faz um pouquinho de nada. Tem gente que se desviar um dinheiro não dá nada. Mas tem gente que se não devolver 50 centavos, meu Deus do céu. No outro dia já está doente. Não é isso? Não. A gente está evoluindo. Não é eternamente isso não. Agora, lógico. Veja quantos bilhões de sóis tem. Quantos planetas tem na nossa Via Láctea. Quantas coisas tem ainda para a gente viver, né? Não é isso? Os cientistas agora estão em dúvida se esses planetas que estão no nosso sistema solar já foram habitados ou ainda vão ser habitados. Já começou a dúvida, ó. Porque isso já vai começar, né? Eu não tenho dúvida, mas eu não falo porque eu não quero depois perseguição do movimento espírita, porque a doutrina, a ciência espírita é maravilhosa. Agora, se tem algum do movimento espírita que faz você desistir do espiritismo, não desiste por causa dessas pessoas não, porque Allan Kardec, ele mesmo diz, o espiritismo não é kardecista, porque Allan Kardec não era espírita. O cristianismo, Jesus não era cristão, porque Jesus, né, antecedeu a isso. E nem Buda era budista. Quem faz isso é o homem. Quem persegue, quem inventa, quem cria imposições, quem cria coisas, quem faz medo, é tudo o homem, porque com os defeitos dele que ele implementa dentro do espiritismo, do protestantismo, dentro onde quer que seja. Em pleno século XXI, falando de evolução dessa pergunta, nós temos os muçulmanos que são pessoas que fazem a caridade, fazem tudo mais, temos aqueles muçulmanos radicais que pegam o próprio conhecimento, né, e coloca para matar, para perseguir. Mas onde é que está lá, quer dizendo que é para fazer aquilo? Aquilo foi escrito num século onde a mulher tinha que usar aquilo ali. E os protestantes no Brasil não fazem a mesma coisa? Pega o Velho Testamento para cobrar dinheiro, para fazer não sei o que lá, para dizer para não sei o que lá. Está vendo? Você é uma questão só de interpretação, de ser criança espiritual ou não. Próxima pergunta. Uma gravidez é diferente da outra. Isso se deve ao espírito qual está vindo, resgates e provas, ou ao GNI, Grupo Natural de Inteligência, ou personalidade, em que o indivíduo vai reencarnar. Por exemplo, a diferença entre o GNI da mãe, Grupo Natural de Inteligência da mãe, e do feto. Exemplo, uma mãe emocional com um filho ativo, vai ter mais enjoo? Olha, não é questão de enjoo, não. Minha mãe, por exemplo, 5 filhos, né? Ela sempre disse assim, ó, 5 filhos, nenhum dos 5 tem nada a ver com o Grupo Natural de Inteligência da minha mãe. Para quem não sabe o que é isso, tem vários livros que explicam isso aí, são uma descoberta que nós fizemos na natureza, e existem... Tem aqui caneta? Tem, né? Tem. Basicamente existem 12 GNIs, né? Desses 12, 4 estão no filtro emocional, 4 estão no filtro, o campo, né, como queiram chamar, racional, e 4 estão no campo, filtro, né, ativo. Que vai aqui a questão 146, como eu falei para vocês, e etc, e outras ali. Agora, vejam bem, minha mãe, 5 filhos. Minha mãe, do grupo natural disponível, né, aquele grupo que se espirrar saúde, viu? A senhora está bem, quer que eu pegue uma aguinha, né? Ele não está muito bem hoje, depois a gente conversa. Quando vê, ele conta a vida toda para mim. Está preocupado só com os outros, né? Se o marido ou a mulher não quer que dê uma ajuda, né? Está desajudando de novo? Não. Né? Quer dizer, aquela pessoa, isso é minha mãe também, como tem muitas pessoas aí que são emocionais. Agora, veja bem. 5 filhos, né? Nenhum do grupo dela disponível. Cadê aí a lei da hereditariedade? Agora, como ela é disponível, fica mais fácil, né? Só que os 2 primeiros foram ficando para depois. Eu mesmo era muito independente, ela já ficava assim, ó, porque eu, com 2 aninhos, 3, eu queria vestir minha roupa, tomar meu banho, e ela ficava doida, porque ela queria, né? Você vê, ainda bem que veio um monte de filho, aí ela esqueceu um pouco de mim. Porque, ai meu Deus, minha mãe era muito pegajosa, né? Assim, para mim, né, que sou racional, minha mãe era muito pegajosa demais. Eu tenho meus irmãos que gostam disso, os emocionais gostam disso, né? Mas para mim, era toda hora, ela ficava passando a mão e lavando e coisando nas orelhas e tudo, sabe? Eu já fazia antes dela, já, porque tocava demais, sabe? Mas vê só, os meus irmãos gostavam disso, de muito toque, muito abraço, muita coisa. Acho que é por isso que eu sou tão carente hoje, eu gosto dos abraços também. Porque eu acho que eu corria disso, né? Porque era demais. Agora, vejamos bem,
Eu conheço as trigêmeas, que eu sempre falo aqui, a mãe delas já psicografou aqui por nós aqui, 5 filhas, diferente de nós, assim, 5 filhos. 5 filhas. E nesse caso aqui tem uma das filhas que é do mesmo grupo da mãe, né? Do GNI dela. Eu estou falando da Gabriela, né? Das Lanas, Gabriela Lana, da Letícia Lana que estão aqui, e da Carol Lana que mora, agora é Goiás, né? Em Goiás, estava no Rio. Elas nasceram no mesmo instante, né? Aí quando as pessoas vêm me falar assim, de signo ou mapa astral, não tenho nada contra. Agora eu sou assim, ó. Então o que é que você diz dessas trigêmeas que têm personalidades completamente diferentes? Onde é que está o signo aí? Nasceram com diferença de segundos. Cadê o signo aí delas? Que é o mesmo, né? Mas as personalidades completamente... É ou não é completamente diferente? Chamar elas aqui, elas vão dizer. Tem umas mesmo que são água e óleo, assim. Não é? Mas a mãe fazia parte do grupo fazedor, e tem uma das filhas que é a Gabi, aquela que é mais assim, magrinha, entre as duas são, né? Aquela que é mais baixinha um pouquinho, né? Não é? Ela já tem aquele negócio ativo aqui, ela não pode ver nada fora do lugar, e quando a irmã deixa o pai, ai meu Deus! Não é? A irmã dela disse que ela melhorou, mas ela vai ficar doida. Não é? Ela está ali, ó. Vai ser diferente. Agora, não tem esse negócio que vai ser melhor ou pior, né? Vai depender do grupo da mãe, depende mais da mãe e do pai do que dos filhos. Porque hoje os pais não querem mais educar seus filhos, jogam para a escola. Aí a escola, o que é que faz? Acaba com os filhos da gente. Porque os professores ainda... Olha, se vocês verem alguma história dessa, por favor, chamem um advogado, aqui tem, 2 ou 3 aqui, não estou fazendo propaganda, mas nenhuma professora, nenhum professor pode dizer para os pais que tem que dar a Ritalina, aqui nos meus livros, no último agora eu trouxe, é 60 vezes pior do que a cocaína. Então dê cocaína para o seu filho. Pegue cocaína, pó, enfia no nariz dele, lógico que não vai fazer isso, que é melhor do que dar Ritalina. Porque aqui em Blumenau teve um caso que me contaram, que as pessoas são de outra casa espírita mais antiga, que fazem, inclusive trabalham nessa casa, que foram em cima da mãe. Mas essas pessoas eu não estou as condenando, porque elas estão no sistema, estão no Matrix. Para elas... O cara se vestiu de branco, disse que é Ritalina, né? E apela aquelas pessoas que também acreditam que os laboratórios... Aí não é condenar o médico, a médica, o professor, a professora, o psicólogo, a psicóloga, o psiquiatra, a psiquiatra. É condenar esta coisa errada que tem. Então, um pai, uma mãe, não existe melhor ou pior de dar. Você vai ter que conhecer os grupos do seu filho, conhecer a você mesmo, que faz uma diferença incrível, e lidar com isso, porque nós temos que saber lidar com as diferenças. Não é porque pensamos de um jeito que a gente quer que nossos filhos pensem daquele mesmo jeito, que a pessoa tem que pensar daquele mesmo jeito. Isso não existe. Isso traz infelicidade quando a gente quer que as pessoas façam do que a gente quer que elas façam. E o ser humano, ele tem esse livre-arbítrio. Seja namorado ou namorada, o ciúme mesmo é uma insegurança. Tem mães que têm ciúme do filho, não é ciúme só de uma mulher. Tem ciúme. Um dos meus filhos disse que tinha ciúme da criança, do pequenininho, quando nasceu. E assim, aí já dá para se ver que aquele ali foi concorrente na outra vida. Porque não pode um bebezinho, a pessoa ter ciúme de um bebezinho com 2 meses. Não explica isso. Onde é que vai tirar? A pessoa fica chateada, com raiva. Só a reencarnação consegue provar isso. E os filhos que nós temos são os filhos que nós merecemos. Existe palestrante que diz que nós pedimos para nascer, pedimos para aquela cidade. Olha, esqueceu também muitos palestrantes que acham, ele está achando que toda a reencarnação é programada. Existem as reencarnações compulsórias. Quem já pagou imposto compulsório de cheque aqui? Ó, só os mais velhos, de imposto, de gasolina. Compulsório quer dizer uma coisa que a gente está tirando sem a gente ter autorizado. Imagine espíritos de estrupadores, espíritos que fazem o mal, espíritos de assassino quando vão reencarnar na Terra. Eles não têm direito de escolher onde vão nascer, não têm direito de escolher, não têm direito. Então isso se chama reencarnação compulsória. E não é só de assassinos, pessoas que erraram muito, pessoas que negligenciaram, fizeram coisas nessa encarnação que não era mais para fazer, não vão ter muito poder de decisão, porque não tem condições. Aonde que uma pessoa tem condições de decidir onde vai reencarnar? Não tem lógica isso. Não é? Não faz sentido. Agora, falando das personalidades, não importa qual é a tua personalidade, importa, primeiro de tudo, é a caridade e o amor para com seus filhos. E a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando de caridade moral e caridade espiritual, ela traz algo muito legal, muito bonito, porque ela diz que é muito fácil fazer a caridade material. Você pega ali uma cestinha básica, faz uma coisa, agora a caridade moral, ela é mais difícil de ser feita. Por quê? Porque eu tenho que aturar aquelas pessoas que pensam diferente de mim.
Eu tenho que aturar pessoas que me perseguem, eu tenho que aturar pessoas que parece que eu não sei o que eu fiz com elas. Isso é mais difícil. Não é tão fácil, mas é mais meritório aos olhos da justiça divina, da justiça das reencarnações. E é nisso que nós temos que nos esforçar todos os dias, seja com os nossos filhos, para entender que eles são diferentes de nós. O pai ou a mãe pode querer o melhor para o seu filho, mas nem sempre o que ele quer é o que o filho vai ser melhor para o filho. Eu conheço pais aí que conhecem os grupos, conhecem tudo, quer que o filho seja advogado ou engenheiro, mas o filho quer ser músico, e aí? Quer dizer que não basta só conhecer, é atitude. Às vezes a gente conhece os grupos, conhece tudo, é igual ao espiritismo, eu conheço tudo, sei que a pessoa desencarna, que vai para outra vida, mas quando é o meu que desencarna, eu me revolto contra Deus e contra o espiritismo. Então eu não entendi nada, eu fingia que sabia, mas não. Saber é ser. Eu não tenho fé em Deus, creio em Deus. Quando a pessoa pergunta, você crê em Deus? Eu digo, não. Você não crê em Deus? Eu digo, não creio em Deus não, porque quem crê, descrê. Eu sei de Deus. E quem sabe, sabe, sente, existe dentro de mim. E eu estou dentro dele. Agora, quem crê, pode depois não crer. Eu posso deixar de crer em Deus, no espiritismo, porque eu estou afim de tomar minhas bebidas, afim de fumar minha maconha, afim de tocar cocaína, afim de pegar todas as mulheres, todos os homens, pegar tudo, de ter uma mulher com mulher. Não importa, é que eu estou afim de fazer isso agora, então eu tenho que descredibilizar, seja o Zé, o CI, as outras casas de espírito, qualquer religião, eu tenho que descredibilizar tudo isso para poder errar e não sentir culpa. Ok? A próxima pergunta. Alguns médiuns, ao estar trabalhando na mesa mediúnica, são usados para trabalhos de resgates difíceis, como lugares bem trevosos, ou hospitais psiquiátricos. Terrenos sentem muito a região, psiquiátricos terrenos, tá? Sentem muito a região do abdômen, como se ali fosse a ligação, ou a parte usada para o trabalho. É normal? Por que acontece dessa maneira? Não só é normal, como é por ali mesmo que acontece. Porque, para falar dos chakras, né, que são os centros de forças, você já deve ouvir falar. Não é a chácara da titi, é chakra mesmo. Vem do sânscrito, né? É um termo do sânscrito, que aqui está o chakra coronário, que é conhecido como o vórtice das 1000 pétalas, que existe há não sei quantos mil anos que se fala disso, só que de maneira muito ainda mística, mas isso aí acontece. Tem pessoas que têm o chakra coronário meio que apagadinho, né? Porque ele não vive aqui em cima, ele vive aqui embaixo. Tem pessoas que já vivem aqui em cima, tem gente que vive aqui embaixo, não precisa dizer mais nada para vocês, né? Não é verdade? Agora, isso aqui é uma questão muito espiritual. Aqui já é uma questão que está aqui. Daqui para cima é de alta frequência, daqui para baixo é de baixa frequência. Por isso que o passe que vocês recebem aqui, ele é um passe com muito estudo, que eu estudo o passe e a energia desde 1990, e comprei o livro só em 91, mas estudo desde 1989, né? Por causa daquela sensibilidade toda energética. A maior sensibilidade que eu tenho é mais de energia do que tudo, de que mediunidade, de psicografia, porque essa é minha e ninguém tira. Eu posso sair daqui e virar ateu, mas essa daí ela continua comigo, que é a psicometria, entre outras. Agora, vejam bem, aqui é tudo de alta frequência, ó. Coronário, frontal. Por que a gente dá passe aqui de cima para baixo? Porque a gente não pode dar de baixo para cima, porque os campos estão abertos ali. O campo da Beatriz aqui, da Débora, estão abertos, né? Se eu pegar aqui, ó, todo mundo vem aqui, ó, não é? Se você abrir o olho, você vai isso. Agora, por que a gente diz assim, fecha os olhos? Porque tem gente que com o olho aberto não vai pensar, não vai se concentrar, né? Mas também ninguém vai fechar seus olhos a pulso. Tem passista que tem vontade de fazer assim, ó. Ah, não, né? Mas não, desculpa, mas não pode, que a pessoa toma passe assim, ó. Tem passista que é emocional que fica constrangido. Um passista racional vai dizer, é problema teu, vai dar um passo todo jeito mesmo. É? E o passista ativo talvez nem viu os olhos abertos, porque ele está concentrado dando um passo. Que nem viu. Então, o passe tem sentido e direção. Começa aqui, né? Frontal e laríngeo. Veja bem que em vários estudos internacionais, mundiais e muitos antigos, aqui é a fronteira, ó, o coração cardíaco, que é o chakra cardíaco, depois, porque ainda tem um humeral que só existe em alguns grupos, que essa descoberta eu fiz aqui, eu acho que faz uns 12 anos, 13, né, Gisela? Gisela sabe que os futuristas, todas essas pessoas que têm mais ansiedade, têm um humeral, por isso que essas pessoas que têm ansiedade tem um negócio aqui que trava, aqui, aí dá, aqui, né? Quem tem isso? Levanta a mão aí. Ó, tá vendo? Várias pessoas têm, então tem muito isso. Agora,
Aí a gente trabalha bastante aqui, porque os espíritos dizem, eles conhecendo as técnicas, conhecendo todo esse conhecimento, que vocês nem sabem quantos cursos fizeram, aí eles podem dizer assim, ó, estou me intuindo para o numeral. Eles vão aqui, ó, tchum, 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 tchum. Não é? Na verdade? Tá certo? Ok? Agora, e quando um passista está começando, vocês têm que perdoar eles, porque ainda bem que quando é no homem não dá nada, mas quando é na mulher, a mulher já fica assim, né? Sem querer, coitado, eles batem sem querer, não é? Já ficam, coitado, meio constrangidos, né? Não é? Tá certo? E pode acontecer um passista começando. Quem já é, já tem, né? Uma sincronicidade. E veja bem, e o passo termina quase todo mundo ao mesmo tempo, você sabia? Só não termina quando tem aqueles emocionais que quer ficar lá assim, né? Mais um. Ou quer doar, né? E o nosso passe aqui, ele é misto, porque tem uma hora que é os espíritos com a gente e tem uma hora que você está precisando. Por exemplo, uma pessoa chega aqui cheia de fantasia, de sonho, está gastando um dinheirão, tá não sei o que lá, e tem um passista nosso que é continuador. Isso só existe aqui, tá? Em São João Batista. Tem um passista nosso que é pé no chão, daquele bem desconfiado, aquele assim, ó. Por isso que você cai às vezes na frente dele. Sabe o que ele faz? O passe dele é só de você cair o pé no chão e ficar pensando, né? Aí você já sai daqui mais assim, eu já mudei de ideia, eu não vou fazer aquela besteira não. Aí então, coronário, frontal, laríngeo, né? Cardíaco e a fronteira. O amor sempre está na fronteira, o cardíaco, né? É aqui que residem as mágoas, aqui que residem aquelas coisas que nós temos, o nosso mimo espiritual, a revolta, está tudo residindo por aqui, porque são questões emocionais. Aí aqui, ó, tem um laríngeo, né? O melhor que eu falei para vocês, aqui é o gástrico, aqui é onde os espíritos, eles que são mais, assim, diria assim, revoltados, esses lugares como lugares mais umbralinos, eles vão pegar aqui, por isso que as pessoas vão sentir grandes sensações aqui. Isso é verídico. Aqui no gástrico, nós chamamos centro gástrico, né? E aqui nós temos o esplênico, que aqui onde tem um baço, essa região de realmente de fabricar uma série de coisas, tanto para, eu diria assim, para o corpo físico, como também é uma região que os vampiros, não é aqueles vampiros assim, não. Se nós crianças, você daqui, mãe, o vampiro está vindo. Não, são aqueles espíritos que sugam a sua energia porque você convida. É aqueles espíritos que ficam na sua casa, às vezes no cantinho, sugando ali, você fica meio verde, meio amarelo, e você vai no médico, não tem icterícia, não tem hepatite, não tem nada, às vezes anda tudo normal, mas você diz que tem uma anemia desgraçada, uma fraqueza, porque ele está tirando tua energia porque você convidou. Não é? Como é que foi que eu convidei, seu Zé? Sim, tem uma história que eu já contei aqui há muitos anos. Agora eu lembrei dela. Se eu lembro, eu conto. Quer que eu conte ou não? Eu posso... A historinha é uma fantasia que mas é uma coisa bem legal. Porque o rapaz, ele dizia muito que só ia acreditar, ia fazer muita coisa na vida dele se Jesus viesse visitar a casa dele. Porque uma mulher no culto disse que Jesus foi na casa dela, ele disse, não, ele vai ter que vir na minha também. Então ele fez um monte de coisa, um monte de promessas de Jesus, arrumou a casa, fez um monte de pressa, Jesus vai vir. Aí quando bateu na porta da frente, ele já ia atender, né? Não é? Aí ele quando abre é Jesus, ó. Aí Jesus entra, só que a porta de trás estava quase arrombando a porta, umas porradas grandes, ele fez Jesus só um instantinho. Ele foi lá, quando ele abriu a porta assim, o demônio querendo entrar, o diabo. Sai daqui! Não, aí é meu lugar, não, sai daqui! Mas a cozinha estava cheia, sabe de quê? Garrafa de bebida, de vodka, de cerveja, de tudo, né? Ponta de cigarro, de maconha, cocaína. Aí o diabo disse, não, eu quero entrar, que aí é meu lugar. E ele, com muito esforço, conseguiu fechar a porta. Daqui a pouco ele disse, Jesus, seja bem-vindo. E na mesa tinha uma Bíblia aberta, né? Estava lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, acima do pode ter essa cadeia do Senhor, meu Deus, meu fortaleza, meu fortaleza. E tinha o Salmo 23, o Senhor, meu pastor, não me fortaleza, ali, tá, e estava ali. E aí, Jesus assim, aí Jesus já ia falar, né? Jesus disse assim, e aí, quando Jesus ia começar a falar, a janela do quarto, tá, batendo, ele, só um instantinho, Jesus foi lá, e aí quando viu, era o demônio do diabo querendo entrar. E ele disse, sai daqui! Aqui tu não pode entrar. E o quarto estava cheio, aqueles videocassetes, cheio de pornografia, cheio de fita, aquelas coisas todas. E aí ele conseguiu colocar. Aí ele não aguentou, disse, Jesus, como é que pode? Tu tá na minha casa, o diabo quer entrar aqui de todo jeito, por quê? Eu tenho tanta coisa para falar. Aí Jesus respondeu para ele, mas você só me deu essa parte da casa. Então, quando nós convidamos espíritos que vão vampirizar a nossa comida, é por causa das nossas formas de pensamentos, é o que nós desejamos, é o que nós pensamos.
Não adianta a gente dizer para a namorada, para o marido, para a mulher, não, eu estou bem, eu não estou com ciúme de você não. E a primeira oportunidade, o celular. Desgraçado, tá com a senha. Às vezes é uma oportunidade dessa que um espírito, opa, está passando, também pensa assim. Diálogo, conversa, não é? Entendem aí? Então, esse chakra aqui, e tem um genésico aqui, que é essa parte, né? Onde tem o centro de todas as sensações, de criação, de tudo. André Luiz, em seu livro, eu acredito que é a Libertação, e tem mais dois ali que ele fala sobre que não é questão DST, ele não fala sobre isso, que isso aí veio depois. É uma questão de que quando você está com outra pessoa, você pega miasmas pestilenciais da outra pessoa. E minha avó dizia, quem não vê cara, não vê coração. Não é isso? Não é? Às vezes as pessoas se metem em roubadas, que você passa 2, 3 anos, mas só sai 2 vezes com aquela criatura, passa 2, 3 anos com problemas ali, que não são DSTs, mas são problemas, né, perispirituais, que você pega. E muita gente não acredita nisso. Já tratamos bastante casos aqui, não é? De estar tirando, limpando ali, que são corpúculos, bichinhas que chamam aqui, né? Aquilo que dá no peão, na goiaba, né? Tem gente que come peão, né? Com as bichinhas, que é gostoso, né? Porque é da bichinha da coisa, mas não sei. Acabou? Mais uma. Já Pode deu ser? a hora, são 6. Eita, Mas esse só cara tem aqui é mais até uma. 6h05. Só tem mais uma. O grau de sentimento de culpa é inerente ao grau de evolução do espírito ou o geni também influi? Ou influi. Os emocionais sentem mais culpa. Vou imitar aqui um empresário, que ele não é dessa cidade, ele me disse que quando ele fazia terapia aqui comigo, que eu atendi ele aqui na Rua Goiás ainda, na minha casa, ele dizia assim, olha, eu fiquei com tanta raiva do senhor naquela terapia, ele passou 2 sessões sem vir e também não dei bola. Como eu não tenho muito emocional já, né? Emocional eu tenho para sentir caridade, para sentir amor pelas pessoas, para sentir respeito, para ajudar, isso é outra coisa. Agora, eu estou falando de um emocional destabilizado, né? Então ele disse que não sentia nada, que não sentia culpa, aí ele disse que teve um aniversário, por isso que ele voltou para atendimento. Ele disse que teve um aniversário, que a mulher dele disse que não ia, começou a brigar porque não queria aquele pessoal, mas ele disse que ia. E ela não foi. Então ele nem curtiu o aniversário lá com o pessoal, aí você pergunta, tá tudo bem? Pergunta para mim. Tá tudo bem. E pensando porque deixou a mulher lá, né? Quer dizer, ele nem ficou aqui, nem ficou lá. Então isso é um sentimento de culpa representado assim. Tem pessoas que sentem culpa sem ter culpa. Eu já pego tem emocional mesmo disponível quando é conservação, que aconteceu qualquer coisa, será que eu sou culpado? Mas como? Se você nem estava no meio. Então, os disponíveis de conservação podem sentir isso. Ali eu estava falando dos futuristas também, né? Como futurista, é assim, o futurista, quando ele é descartado, ele sente um monte de coisa de culpa. Quando é ele que descarta, também não sente mais culpa, porque foge dela, né? Então, a culpa é uma questão de, também, além de ser evolutivo, está muito dentro do grupo natural de inteligência, né? Porque quem tem problemas com o emocional vai sentir mais culpa do que outras pessoas que não têm. Por exemplo, tem um grupo aí que não sente culpa, os otimistas, não é? Eu tenho um irmão que ele perdeu um apartamento, perdeu tudo, minha mãe disse, liga para ele, naquela época, eu acho que tinha até orelhão ainda. Eu liguei, mãe, não vou poder ajudar. Ela disse, não, liga para ele, eu liguei para o meu irmão, eu disse, e aí, meu irmão, coitado, você perdeu, mas que música é essa, Fred aí? Tá no inferninho? Ele fez, não, eu estou fazendo uma festinha para comemorar o meu recomeço do zero. Quer dizer, o cara não sentiu culpa nenhuma. Ele disse para mim que se ganhasse, vários otimistas disseram para mim que se ganhar 3 bilhões agora, pode ser até que em 2 meses eles gastem tudo. E não vai se arrepender de nada, nem vai sentir culpa. Não é? Aí você vai dizer, meu Deus, essa pessoa é louca. Não, ela é diferente de você. Você tem que respeitar. Há aqueles que não sentem culpa e aqueles que sentem muita culpa. Tem que trabalhar isso, como esse empresário na época trabalhou. E não adianta dizer, eu quero uma conversa com o Zé, porque o Zé não conversa, para poder as pessoas aqui, todo mundo sabe conversar melhor do que eu. É como também não faço mais atendimento, porque as pessoas só queriam comigo. Esse negócio de estrelinha, de médio, isso não é bom, nem saudável para mim, porque eu não gosto disso, e nem saudável para uma comunidade que está aqui sendo treinada para isso. Então eu não faço conversas particulares, não faço nada, não sou médium de consulta, não sou cartomante, tá? Se eu tenho um cara de cartomante, me desculpe, mas não sou. Talvez fui em outras vidas, cigano eu já fui e tal. Mas procurem ver o seguinte, que aqui todo mundo é instrumento, a espiritualidade aqui pousa em todas as pessoas. Às vezes você faz uma conversa com a Bia, não gostei da Bia. Vai fazer com outra pessoa, você se abre, é uma questão de afinidade. Casa espírita é uma questão de estar numa igreja ali, eu não condeno os protestantes, vocês estão ali, é melhor que estar fazendo coisas erradas, matando, não é melhor estar ali? Quando eu vejo esses protestantes recuperar pessoas na cadeia, tem gente que mete o pau, eu acho muito bom, porque com aquela fé só vai daquele jeito. Uma pessoa perturbada que matou, ele só vai o antídoto é o mesmo jeito também, que é uma fé cega. Não tem condições de raciocinar, porque se eu não raciocinei antes para não matar, como é que eu vou raciocinar agora para não matar?
Eu parto do princípio da lógica. Então é uma simbiose. Uma pessoa que estava com uma revolta ignorante, com pessoas que têm uma fé, mas não sabem o propósito dela, então é ótimo. Só sei que eu tenho que ter fé em Deus e castigo. Eu acho que é isso que recupera. É sempre pensar o melhor das pessoas. Sai daqui com uma coisa na cabeça. Quando eu penso o pior das pessoas, também as pessoas vão pensar o pior de mim. Não julgar ninguém, Jesus disse, né, com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Às vezes a pessoa não vai gostar do meu jeito, da minha palestra, né? Por quê? Por algum motivo. Às vezes eu estou achando que a minha namorada está gostando, que meu marido está gostando mais, então eu não gosto, porque eu tenho que gostar primeiro. Se eu não gostar, você também não pode gostar. Isso é um bando de insegurança que não leva a nada, porque ninguém é de ninguém. Quando desencarnar, pode ser que tenha um noivo da pessoa esperando, a noiva da pessoa esperando. Por isso que muitas pessoas que estão no psique feminino, no corpo masculino, você julga porque você não sentiu na pele o que é uma criança. Eu sou contra aquele negócio de gênero, porque não tem que fazer isso. Poxa, a humanidade tem macho e fêmea, macho e fêmea. Não, só é compreender e aceitar a pessoa, mais nada. Mas não precisa induzir a pessoa a ser menino ou menina. Não tem que ter indução nenhuma, é tudo natural, é natureza, é liberdade, isso sim. Mesma coisa uma pessoa com psique masculino num corpo feminino, se sentindo como uma prima minha que desencarnou, jogava bola com a gente, se sentia um homem ela fazia até assim, ó. Aí, isso... Eu olhava assim e dizia, meu Deus, mas Sônia parece um homem, não parece uma mulher. Eu tratava a Sônia como um homem. Eu não me lembro se a gente não tomava banho todo mundo junto, mas ninguém nem olhava mais se ela era menina. Então, porque aquilo era a representatividade energética, psicoespiritual da criatura, da pessoa. Quem somos nós para julgar? E se um dia tivermos um filho, ou vamos nascer assim na outra vida, porque julgamos muito. Então, se você não concorda, aí é um direito que você tem, mas fica na tua. Eu conheço um monte de gente que não concorda, mas também não diz nada. Não faz piadinha, não faz nada. Só fica assim, ó. Tem gente que fica até sem respiração. Esse dia eu vi uma pessoa que não concordava, coitado, estava se esforçando, mas cada vez que a pessoa fazia... a pessoa fazia... Eu acho que ela estava com medo de ser assediada ou também de... Eu também vou sair do armário. Sei lá, poxa, mas eu fiquei pela pessoa assim, digo, meu Deus, a pessoa está ali constrangida, porque a pessoa conversava com a outra, mas muito assim, sabe? Gesticulava muito. E às vezes quase que batia nele. Ele fazia assim, ó, já se espremeu todo, ó. Sei lá se era o medo de não se comprometer. Coitado, eu fiquei com pena da pessoa. Não é? Fiz até uma vibração para aquele momento que ele passasse. Agora, não faz julgando não, nem sai. Quando não tem falta de assunto, fica julgando com os outros, metendo o pau também. Não sabe. Se a pessoa está falando mal, faz as 3 peneiras de Sócrates que eu já ensinei aqui, né? Se isso vai ser bom, se isso é verdade, se isso vai acontecer o que de bom na nossa vida. Encerrou? Então, eu vou contar mais uma historinha, mas essa é a que eu devia ter contado na prece lá, porque eu me lembrei e passei direto. Isso é uma história que passou, se eu não sei onde foi. Eles estão pedindo para contar 2, posso? Agora não sei ou não, essa aqui. Primeiro eu vou contar uma que me mandaram até uma mensagem, que estava programado essa para eu contar, eu acho, mas eu esqueci. É assim, ó, isso todo mundo já deve ter recebido pela internet, que aconteceu acho que foi na Índia, se não me engano, não, foi no Egito, no Cairo, né? Diz que um turista americano foi lá para conhecer um sábio, e o sábio só tinha no seu quarto um banco, uma mesa e uma cama. Umas 3 mudas de roupa ou 4. E aí o turista fez, cadê seus móveis, né? A primeira pergunta que ele fez, em vez de ele perguntar para o sábio como é que é a sua vida, não perguntou, cadê os seus móveis? Aí o sábio disse assim, cadê os seus? Aí o turista disse, eu só estou aqui de passagem. E o sábio respondeu, eu também só estou aqui de passagem. Não é? Ou seja, tem gente que começa a acumular coisas como se fosse vir aqui para sempre. Não é verdade? E quando a gente quer deixar para os filhos com muita segurança, acontece uma coisa que tira tudo deles se eles não merecerem. Porque o que acontece é que o tempo é igual ao rio, né? A água vem no rio, bate na gente, mas aquela mesma água que volta não é a mesma, já é passada, então nada volta. A gente está seguindo, a gente tem que seguir em frente. Tirar as mágoas do nosso coração, tirar essas coisas que atrasam a nossa vida, mudar o nosso temperamento, melhorar para poder evoluir e poder realmente um dia já não reencarnar mais aqui. Conhecer outras coisas, outros mundos, outros corpos, porque nós somos espíritos eternos. Esse corpo perece, mas o nosso espírito jamais. Tá certo? Então, muita paz e uma excelente semana para todos nós e que possamos estar cientes, de que a fé está dentro da vontade e da disciplina de buscar aquilo que a gente quer. Corra atrás dos sonhos de vocês, porque o tempo não para. Muita paz. Obrigada.
Obrigada, Zé, por todos os ensinamentos desta tarde. Eu mesmo, particularmente, aprendi muito hoje. Agradecendo também a todos vocês por estarem aqui. Após o encerramento aqui, o Zé vai autografar livros, né? Vai estar aqui esperando vocês para autografar. Então, agora, vamos relaxar nossa mente e ouvir a prece que o Zé irá proferir. Papai do céu, Mamãe do céu, espíritos organizadores do nosso universo, nosso governador maior, Jesus, queremos agradecer por mais esse dia de vida que ainda transcorre, agradecer pelas oportunidades que temos de trabalho, de aprendizado, de familiares, rogar forças para aqueles que tiveram seus entes queridos apartados e que estão no mundo espiritual. E muitos deles aqui hoje, carinhosamente, tocando em vossas frontes, beijando-lhes as vossas faces. Sentis agora essa atmosfera da fluidoterapia, onde os trabalhadores agora, com sua boa vontade, emergem efeitos medicamentosos, salutares, para que cada um aqui, encarnado e desencarnado, possa sair muito melhor que aqui entrou, possa levar em seu âmago as palavras, os conhecimentos, as advertências, para que sirvam como bússola de levar ao norte evolutivo do qual todos nós temos que atingir. Que possamos nos melhorarmos, que possamos nos esforçarmos para melhorar o nosso próximo mais próximo. E aqueles que já partiram, que possamos ter em nossa mente o carinho, a saudade salutar e o desejo de muito em breve, depois desta vida, encontrá-los. Que a paz do meigo Rabi da Galileia possa estar em cada coração. Daqueles que estão agora pela internet, que estão em suas casas, que virão essa palestra posteriormente, como aqueles que aqui estão. Muito obrigado, senhores.